Então, pessoal, hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Nós vamos trabalhar agora os biomas brasileiros. Hoje nós vamos estudar um bioma, que é a Mata Atlântica. Essa primeira imagem aqui de cima. E dentro da Mata Atlântica existem outros ecossistemas, que são os manguezais, que é essa segunda imagem aqui, e a mata de araucária. Nós vamos estudar essas três vegetações na aula de hoje, tá bom? Provavelmente vocês já conheceram algum bioma brasileiro, como a floresta amazônica, os campos, a caatinga. Um bioma é formado por um conjunto de ecossistemas e se caracteriza principalmente pela vegetação e pelo clima que predominam. E um desses ambientes é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical, isto é sua maior extensão está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. No passado, a Mata Atlântica ela ocupava uma grande área no litoral brasileiro, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Por isso ela foi chamada de Mata Atlântica. O clima nesse bioma é quente e com muitas chuvas o ano todo. Como em todo bioma, na Mata Atlântica não seria diferente. A Mata Atlântica ela é um bioma enorme, com várias espécies, tendo mamíferos, aves e anfíbios e diversos tipos de árvores. Aqui nessas duas imagens nós vemos algumas espécies da enorme diversidade que tem na Mata Atlântica. Mas essa aqui corresponde à fauna. Na flora, ou seja, na vegetação, nas florestas, existem diversas espécies de árvores de tamanhos variados, como as jequitibás, embaúbas e muitos tipos de palmares. Há também uma grande variedade de cipós e plantas epífitas. O que significa epífitas, professor? São plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas, sobre troncos e galhos de árvores, como várias espécies de bromélias e de orquídeas, certo? E essa característica ela é possível ser observada, em camadas ou estratos nas formações das florestas da Mata Atlântica. Como foi falado, dado uma pontinha no início dessa aula, naquela parte que eu falei que há um tempo atrás a Mata Atlântica ela se estendia em alguns territórios, em alguns estados brasileiros, né? Só que com o tempo essa extensão ela foi se diminuindo por alguns fatores nada agradáveis. Três deles são os principais motivos para a diminuição da extensão da Mata Atlântica no Brasil, que são o desmatamento em excesso, ou seja, o desmatamento demasiado sem regularidade, prejudicando espécies. A outra, as queimadas que elas mais pela atividade agrícola, né? E que degrada o solo, mata espécies de árvores quanto de espécies e atrapalhando e diminuindo a qualidade do solo. E a outra, que nós vemos nessa terceira imagem aqui, é a atividade industrial. Com o
aumento das atividades industriais no solo, no ar desses biomas, né, que primordialmente são ricos em nutrientes, começam a ficar mais pobres, poluídos. Por quê? Porque as indústrias, elas, além de agravar o desmatamento, as queimadas, elas agravam muito mais também, deixando o solo tóxico por soltar resinas, entre outras coisas. E também porque o governo, ele não, como podemos dizer, ele não dá tanto suporte para a proteção desse bioma, certo? Por isso as indústrias, digamos assim, ela tem um certo livre-arbítrio para fazer o que quiser. Aqui nós vemos uma comparação, né, quando se fala da diminuição da extensão da Mata Atlântica no território brasileiro. Nós aqui vemos no ano de 1500 e no ano de 2014, ou seja, aí 514 anos depois, o quanto de vegetação aí da Mata Atlântica nós temos. Porque em 1500 nós tínhamos 150 milhões de hectares. 514 anos depois, nós temos 19 milhões de hectares. Essa diminuição aí se decorreu com o aumento da cidade, né? Aumento das regiões urbanas. Isso aí é um processo natural. Mas se aumentou por causa dos desmatamentos, das queimadas, das atividades industriais, porque há pouco mais de 500 anos a Mata Atlântica ocupava uma faixa que se estendia pela costa litorânea do Brasil, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A região era habitada por povos indígenas que viviam da pesca e da caça, e de pequenos roçados e da coleta da floresta, ou seja, existia a coleta da floresta, a pesca, né, a caça, mas como os indígenas eles só pegavam aquilo que eram de suas necessidades, não existia o uso exacerbado dos recursos naturais. Mas aí, a partir que os portugueses chegaram no Brasil, começou a bagunça, vamos dizer assim. Começou o desmatamento exacerbado, aí com o decorrer da evolução, né, da humanidade, começaram a ter as indústrias e etc. Tudo isso começou a degradação da Mata Atlântica. Então, dentro da Mata Atlântica, tem alguns ambientes com características próprias. Esse é o caso do manguezal, que é um ecossistema que ocorre em regiões costeiras, ou seja, em regiões litorâneas. Essa vegetação ela é formada por animais típicos das áreas onde a água doce que vem dos rios se encontra com a água salgada do mar. Nessas áreas o solo é lamacento, ou seja, cheio de lama e com bastante matéria orgânica em decomposição. A vegetação do manguezal ela é formada por arbustos e árvores de pequeno porte, adaptados para sobreviver nesse solo rico em sal, em que, por ser lodoso, tem pouco gás de oxigênio disponível. Entre os animais que vivem no manguezal existem aves, caranguejos, peixes, mariscos, camarões e muitos seres microscópicos. Vários deles encontram no manguezal alimento abundante e ambiente adequado para a reprodução.
Por isso, a destruição desse ecossistema ameaça a sobrevivência de uma grande variedade de espécies. Ou seja, apesar da a Mata Atlântica ela já é rica em espécies, mas dentro desse bioma existem, digamos assim, vamos dizer, subbiomas. O manguezal ele é um deles. Ele também é uma parte rica em espécies, mas as espécies que habitam nesse subbioma são espécies que se enquadram nas características típicas do manguezal, ou seja, um solo lodoso, rico em sal e que tem pouco gás oxigênio, ou seja, só as espécies que se adaptam a essas condições estão no manguezal. Igual os manguezais, né, que é um subbioma, tem um outro subbioma da Mata Atlântica que é a Mata de Araucária. Nesse ecossistema aqui, né, nesse subbioma, ocorre um tipo característico de árvore, a araucária, como o próprio nome, né, já diz, já caracteriza. Ele também é chamado de pinheiro do Paraná. Essa vegetação ela é encontrada na região sul do país, dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nessa área, as estações do ano elas são bem definidas. Durante o inverno, a temperatura costuma ficar mais fria do que as outras regiões do país. Além das araucárias, nesse bioma crescem samambaiaçus e plantas rasteiras. O pinhão, que é a semente da araucária, é consumido por seres humanos, aves e outros animais. Hoje em dia, resta muito pouco da mata de araucária. Ela foi bastante devastada para a obtenção da madeira usada na fabricação de móveis e na indústria de papel. Com isso, parte da área desmatada foi transformada em pasto e plantações. Olha aí, um subbioma da Mata Atlântica também sofreu essas alterações, né, com as atividades industriais. E é isso. E enquanto não houver um sistema mais rígido para regulamentação, né, para o controle da exploração dos recursos naturais da Mata Atlântica, a Mata Atlântica vai continuar sendo reduzida. E com o passar dos anos, talvez não, muito provavelmente, teremos menos da metade da Mata Atlântica daqui em 100, 200 anos. Então, hoje nós encerramos a nossa aula, né? Espero que vocês tenham conseguido assimilar, né, o conteúdo. Conteúdo simples, mais de leitura, né? E agora nós vamos para a nossa atividade.